Pessoal, dando continuidade então, né, a primeira parte dos vídeos. Essa é a segunda e eu acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? A gente já teve algumas pandemias, tá? Se vocês procurarem depois na internet, vocês vão encontrar alguns relatos bem interessantes, tá? Algumas mataram mais, outras mataram menos, tá? Isso varia de acordo com o tipo de agente causador, a, a época a época em que isso aconteceu, tá? Isso é importante a gente enfatizar para a gente poder falar das proporções de Covid. A gente pode até falar de outras doenças relacionadas ao nosso país, por exemplo, tá? Então, a gente tem recentemente algumas delas, tá? Eu já até citei para vocês, né, quando eu dei aquela palestra relacionada à Covid, eu acabei falando da MERS, da SARS. Então, cada uma se comporta de uma maneira, depende muito de onde ela surgiu, de que forma ela vai se comportar. Então, a gente precisa saber desses dados históricos para a gente. É o que vai nortear a gente quando a gente tem algum surto novo, beleza? Então, aqui eu escolhi para falar com vocês e é o que o pessoal, os especialistas têm utilizado para fazer um mapeamento e de tentar buscar algumas soluções, algumas alternativas, é a gripe espanhola que aconteceu em 1918. Tá? Essa é uma foto bastante impactante, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho a respeito de tudo que aconteceu nisso e espero que vocês tenham ciência disso, tá? Isso é fácil de achar na internet, tá? É aquilo que eu comentei com vocês, a gente tem que tomar muito cuidado com as fontes, ok? Então, vocês podem pesquisar à vontade sobre Covid, vocês podem pesquisar à vontade sobre influenza, H1N1, gripe espanhola, desde que vocês saibam onde vocês estão pesquisando, tá? Essa é uma foto que eu escolhi, pessoal. A gente vai falar um pouquinho também de H1N1, mas só aproveitando para falar, eu gosto dessa foto porque ela acaba trazendo esse certo impacto, né? Ela é impactante e eu acho que é extremamente plausível a gente usar ela nesses tempos agora que muitas pessoas estão desacreditando no que está acontecendo, tá? Eu já apresentei um trabalho, na época que teve aquela pandemia de H1N1, eu estava no segundo ano da faculdade e eu acabei utilizando uma foto parecida com essa, porque a gente falou de outras pandemias e dentro dela a gente falava sobre a gripe espanhola que aconteceu em 1918. Tá? Então eu acho uma foto bastante interessante do ponto de vista científico, porque nós que estamos na área da saúde, a gente precisa de uma certa forma, né, resguardar a população e essa é uma maneira que eu acho bastante válida de demonstrar para vocês e para a população em geral que se a gente não tomar cuidado, as consequências disso vão ser gigantescas, assim como nessa foto, tá? Então, para quem não sabe, eu espero que isso desperte curiosidade de vocês procurarem mais coisas em relação a esse surto de gripe espanhola que a gente teve em 1918. A gente tem um vasto material na internet, é bem legal, tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista biológico, tá? Para quem gosta da área e quer seguir a área de biológicas, bom ponto de vista geográfico, ponto de vista econômico, tá? Então é bem legal. E vocês vão entender o porquê os pesquisadores, eu acredito que basicamente aqui no Brasil, eles estão usando esse modelo para tentar explicar algumas situações relacionadas ao Covid aqui no Brasil, tá? E vou tentar explicar o porquê que eles estão usando esse modelo, tá? Então vamos lá. Então em 1918 a gente teve uma pandemia, tá? Pandemia, pessoal, eu ouço muito nas redes sociais as pessoas que não pisam no hospital, por exemplo, que viraram infectologistas, né? As pessoas elas dizem que isso é só uma gripezinha e isso não está acontecendo. Pessoal, quando a gente tem uma pandemia, não é o presidente, não é nem o secretário de saúde do município que decreta isso, tá? Isso vem da OMS, já comentei isso com vocês, tá? A OMS é o órgão máximo, tá? Em relação a políticas de saúde no globo terrestre, tá?
tá? Só para vocês terem a noção da grandiosidade disso, tá? Então, não é qualquer pessoa que vai chegar e falar assim, ó, estamos numa pandemia, só para vocês terem uma noção. Então não é coisa de comunista, não é coisa do PT, não é coisa de nada disso, tá? A gente precisa deixar as divergências políticas de lado para a gente poder entender como um todo, tá? Então vamos lá. A gripe espanhola, pessoal, ela aconteceu em 1918 e ela foi, nessa época, ainda não existia um posicionamento da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, né, em relação a dar nomes a essas doenças novas, tá? Só para vocês terem uma ideia, se fosse hoje o pesquisador que descobriu o Covid, por exemplo, quisesse colocar isso como gripe chinesa ou vírus chinês, isso não pode, tá? E eu aproveito para explicar o porquê que isso não pode ser utilizado, né? Na verdade, a gente deve ter o bom senso de já pensar em algumas alternativas do porquê que a gente não pode usar nomes de determinadas regiões para colocar na doença, né, em surtos assim. Primeiro que ninguém vai querer ser atrelado a um vírus novo no qual matou muitas pessoas. Então, assim, por exemplo, se a gente colocasse o nome como vírus da China ou gripe da China, a China perderia milhões em investimentos, pessoas sairiam dali, iriam para outros países, e se voltar a ter casos mais para frente, tá? A gente vai falar disso do Covid, porque ainda é uma doença muito nova, a gente não sabe se ela vai embora para sempre, se ela vai ficar, se ela vai voltar. Então, imagina vocês, né, que a China inteira está com vergonha porque a gripezinha foi chamada de gripe da China ou vírus da China, e esse surto acaba voltando um tempo depois, numa dimensão um pouco menor, mas acaba voltando. O que vai acontecer? Vocês acham que as pessoas iriam dizer realmente o número de pessoas infectadas? Elas iriam querer passar vergonha de novo? Elas iriam querer passar por todo esse transtorno de perder dinheiro e tudo mais? Então, é uma coisa um pouco mais ampla, uma coisa um pouco mais complexa. Então, hoje não se pode batizar as doenças com determinadas regiões. Então, por isso, Covid-19. Eu já expliquei o porquê que é Covid-19, mas no finalzinho do vídeo eu vou falar dele, então eu falo porquê que chama Covid-19, ok? Retomando. Ela foi datada em 1918, chamada como gripe espanhola, mas na verdade ela não aconteceu na Espanha, tá? O surto dela acabou acontecendo, levado por algumas pessoas lá nos Estados Unidos, tá? Então a gente tem algumas, se vocês procurarem na internet, tá? Essa aula e todas as outras aulas que eu falei a respeito de Covid, eu acabei me baseando num cientista brasileiro, tá? Ele é um biólogo, pós-doutor por uma universidade americana, tá? Ele é autoridade máxima aqui no Brasil em relação a vírus. Ele não é um estudioso de Covid, por exemplo, ou outros vírus da família de corona, mas ele trabalhou com vírus, então ele tem experiência. Eu acredito que hoje ele deve estar trabalhando no laboratório da Unicamp, tá? Então, se vocês quiserem mais informações de qualidade, tá? Procurem os canais dele, tá? Eu acredito que ele está em todas as redes sociais, ele faz lives toda semana para atualizar alguns dados em relação a isso, tá? O nome dele é Átila Yamarino, tá? E ele é biólogo, especialista em vírus, tá? Ele é microbiologista, especialista em vírus, então ele trabalhou a vida toda com isso, tá? Então ele é um cara, é bem legal as palestras dele é bem legal os vídeos dele, é de uma linguagem que todo mundo consegue entender. E ele é prático e objetivo, eu acho isso bacana. E com base nisso eu montei essas aulas. Então, ele e outros virologistas aqui do Brasil, eles estão utilizando como exemplo a gripe espanhola, né, para explicar algumas coisas para as pessoas. E eu achei bastante prático, bastante relevante. Eu confesso que eu nunca tinha pensado por esse lado, mas só para vocês terem uma ideia. Eu acho que foi a Poliana, né, que deu a sugestão
da gente falar sobre Covid, porque ela disse que tem muita informação, e eu acredito sim, né, que a gente tem muita informação, boa parte errada, boa parte correta, mas a gente não sabe para onde ir. Então a gente sempre precisa de um direcionamento para isso, tá? E eu acredito que essa parte do vídeo vai mostrar esse direcionamento para vocês, tá? O que aconteceu nesse grande surto de gripe espanhola, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho da diferença dos vírus, tá? Pessoal, os vírus eles agem de maneiras diferentes, tá? Eu usei um exemplo assim em uma das palestras que eu dei na escola e eu acho que é um exemplo bem grotesco, mas acaba exemplificando o que realmente acontece com doenças novas, não só virais, mas qualquer coisa nova. Primeira vez que você sai do interior e vai para uma cidade grande, por exemplo, que você não faz ideia que caminho que você vai pegar, uma rodovia que você vai pegar, por exemplo. Ah, vamos viajar para Florianópolis. Então você calcula pelo GPS que essa viagem vai ser praticamente o dobro do que o GPS marca, porque você não sabe como vai estar o trânsito, você não sabe qual rodovia que você vai pegar, então você vai estar atento a todo o caminho, a todas as placas que você passar. Beleza, vamos supor que você gastou da primeira vez 10 horas para chegar de Santa Cruz até Floripa. Era desconhecido, tá? Das outras vezes, acaba ficando mais fácil. Você faz em 5 horas, 6 horas. Óbvio, isso só um exemplo bem grotesco. Só para vocês terem ideia das diferenças. Então, sempre que a gente tem uma doença nova, a gente leva um determinado tempo para entender como que ela funciona, assim como uma viagem nova, tá? Mas só que algumas coisas a gente já consegue ver logo de cara, né? É o que diferencia esse surto de gripe espanhola com o surto de Covid-19. A única coisa que a gente sabe, tem algumas coisas também, mas é uma coisa que que a gente pode afirmar em relação ao Covid-19, que ele é mais transmissível de qualquer outro vírus. O que seria transmissível? Ele passa rapidamente de uma pessoa para outra, tá? A taxa de contágio dele é muito mais alta, né? Ele circula muito mais. É característica dele. É uma característica dele e é uma característica também em relação ao que rodeia ele. Por quê? Porque ninguém foi exposto a ele. Ele é uma coisa nova, tá? Então, essa é uma grande diferença de um vírus da gripe comum, por exemplo, né, que a gente chama de gripe sazonal. Também explico para vocês o que seria a gripe e a vacina também, tá? Só para vocês entenderem. Então, isso diferencia o Covid com esse surto de gripe espanhola. Então, se vocês procurarem lá na internet depois, eu até queria que vocês pesquisassem isso, a gente tem alguns exemplos de cidades americanas que conseguiram conter de uma forma eficiente, tá? O contágio da gripe espanhola, da influenza, tá? A influenza é o nome do vírus da gripe. A gente tem vários, H1N1, por exemplo, né? A gente tem a gripe sazonal e o da gripe espanhola. Então, a gente tem cidades que a política de saúde pública deles fez com que o vírus não se disseminasse tanto quanto em outras cidades. Se vocês pegarem um exemplo, a cidade que mais foi devastada e sofreu com isso foi a Filadélfia, tá? Pesquisem lá depois. Tem um vídeo do Átila Yamarino no canal dele no YouTube, do dia 5 de abril, em que ele fala isso, ele mostra uns gráficos e é bem interessante isso, tá? Principalmente pra gente que tá aqui no estado de São Paulo, né? Todo mundo crucificando o governador por conta das medidas dele. E nesse vídeo vocês vão entender o porquê que as medidas dele e de outros governadores, nesse mesmo sentido, elas fazem um sentido, tá? E por que ela é necessária, tá? Então vamos lá. A grande diferença entre os vírus é essa. O vírus da gripe, ele tem até uma taxa de contágio relativamente alta, mas não tão quanto a do Covid, tá? Ele circula muito pouco, tá? Ele não circula muito bem. E na época que a gente teve o grande surto de gripe espanhola, ele era dessa maneira, tá? Então, se vocês prestarem uma atenção um pouquinho mais a fundo na foto, vocês vão perceber que é tudo muito diferente do que é hoje, né? Hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem vacina, hoje a gente tem os respiradores, hoje a gente tem internet, computador naquela época não tinha. Lembrando, gripe espanhola, 1918, tá? Então como é que eles descobriram que as pessoas estavam morrendo de gripe espanhola?
O que acontece, pessoal, geralmente quando a gente tem esses surtos, a gente começa a investigar as mortes por uma determinada causa. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, Santa Cruz do Rio Pardo. Morre uma pessoa por ano com problema respiratório. Aí, de repente, num mês, começa a morrer 10. Você precisa investigar o que está acontecendo, tá? Geralmente, doenças respiratórias são doenças altamente transmissíveis. Tuberculose, hoje a gente tem vacina, mas a tuberculose, a gripe, né, a SARS, SARS-CoV-2, que é o Covid-19. Então, são doenças que elas se propagam muito rapidamente. Então, o que aconteceu em todos os Estados Unidos? Quando começou a contabilizar esse número extremamente elevado de óbitos, pessoal, era extremamente elevado mesmo, era questão de 100 pessoas morrendo dia a dia, de todos os sintomas iguais, sem uma justificativa. O que as cidades fizeram? Algumas cidades fizeram, elas pegaram e entraram em quarentena. Ah, então quer dizer que não morreu ninguém, entrou em quarentena, não morreu ninguém. Não, o vírus circula. Infelizmente, o vírus continua circulando, pessoal. Morreu, mas morreu poucas pessoas, tá? Entrem lá, a gente tem alguns exemplos bem legais lá de algumas cidades que passaram por isso, passaram, o que a gente pode dizer, passaram bem por essa pandemia, porque morreram poucas pessoas. Só que uma cidade americana, que é a Filadélfia, simplesmente negligenciou isso. Vocês devem ter visto fotos na internet, né? Eles acabaram divulgando fotos desse evento que aconteceu lá. A Filadélfia, na verdade, ela queria angariar fundos, né, dinheiro, né, perdão, para a Primeira Grande Guerra. E através de uma parada militar, um desfile, né, comparado a um desfile nosso aqui, reuniu muitas pessoas, milhares de pessoas, em pleno surto de gripe espanhola, negligenciando todas as medidas de outros governadores de outras cidades. Qual foi a consequência disso? E hoje aproveito para explicar também, mas eu acho que vai ficar bem claro no que eu vou dizer em relação ao que aconteceu após essa parada militar, para uma coisa que muita gente vem defendendo nas redes sociais. Vamos todo mundo voltar ao normal, todo mundo pega, quem tiver que morrer, morre, quem tiver que ficar imune, fica. Pessoal, quando aconteceu essa parada militar, todas as pessoas suscetíveis à doença ficaram doentes, algumas pessoas sobreviveram, principalmente as pessoas mais jovens, tá? Isso a gente pode comparar ao Covid. Uma outra pessoa jovem morreu, uma outra criança morreu, mas o que aconteceu? Todo mundo pegou a doença, praticamente todo mundo pegou a doença e todo mundo que tinha para morrer, morreu em 3 dias. Então, assim, se a gente fosse colocar isso nos dias de hoje para o Covid, se a gente fizesse isso que as pessoas estão pregando nas redes sociais, vamos sair, todo mundo pega, uma parte fica curada, outra parte morre. Pessoal, vai morrer um ou outro adulto, normal, que não tenha sintomas algum, tá? Só que a gente vai matar a nossa população de idosos, tá? A gente não vai ter mais pessoas idosas. Mas tudo bem, não faz falta. Faz sim, vai fazer, tá? Então, isso acaba acarretando um impacto econômico muito grande nas cidades, tá? E não só isso, tá? São vidas que estão sendo perdidas à toa, tá? Por a gente querer brincar de roleta russa. Vamos sair todo mundo na rua, um morre, outro fica imune. A gente não tem esse direito, tá? Quando a doença diz respeito apenas a você, ok, aí você toma as suas medidas. Quando diz respeito a outras pessoas, aí você é responsável pela vida de outras pessoas. Beleza? Então, o que aconteceu nesse grande surto de gripe espanhola foi isso, tá? As cidades que fizeram quarentena, que fizeram isolamento social, conseguiram fazer com que o número de mortes fosse menor que da Filadélfia, por exemplo, tá? Só que, como não se sabia nada a respeito da doença, passou um tempinho, as pessoas pararam de morrer de causas parecidas com essa que foi relacionada à gripe espanhola. Então vamos voltar tudo ao normal. As pessoas voltaram, só que o vírus continuava circulando. Aí teve uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que é a segunda onda. Tá? O que seria essa segunda onda? Essa segunda onda, pessoal, é um gráfico
em que a gente tem primeiro o número de mortes, aí a gente vê que está morrendo bastante gente de causas determinadas, né? Aí você associa, né? Por exemplo, no caso foi associado à gripe espanhola. Então a gente teve a primeira onda, por exemplo, lá na Filadélfia morreu muita gente. Então, se vocês olharem o gráfico é gigantesco a primeira onda. A segunda onda é um pouquinho menor, tá? Então as outras cidades que fizeram quarentena, elas conseguiram ter um número menor de mortes, só que depois voltou a ter isso, tá? Só que foi muito menor do que a primeira. Isso pode acontecer no Covid? Eles acreditam que vai acontecer, já está acontecendo nas primeiras cidades, nos primeiros países que tiveram isso. Por exemplo, a China, tá? Então, assim, o número de mortos é menor do que no primeiro, só que mesmo assim, você acaba tendo um número de óbitos aí, tá? E é aquilo que eu falei para vocês, tá, pessoal? O isolamento, eu aproveito para falar agora, o isolamento ele é importante porque algumas pessoas realmente vão passar inertes a esse vírus, tá? Provavelmente já foram expostos a esse vírus e não vai desenvolver nada, só que você vira um veículo transportador. Você leva isso para sua casa e você vai infectar uma pessoa que às vezes é suscetível ao vírus e pode desenvolver de uma forma mais grave, tá? Essa foto da gripe espanhola, ela exemplifica o que pode acontecer se de repente os governadores fizerem isso que as pessoas estão pregando nas redes sociais. Deixa todo mundo se contaminar. A gente vai ter um colapso do sistema de saúde, tá? A gente não vai ter. Depois eu vou mandar uma foto para vocês, que é uma charge que eu achei bastante interessante, porque ninguém pensa em quem está trabalhando, tá? Eu acho que está todo mundo sabendo já. Aqui em Santa Cruz a gente tem um caso que era extremamente grave. Eu tenho acompanhado ele desde o início. Tem um paciente que está internado no hospital. Era um paciente que estava muito grave. Hoje ele deu uma melhora bastante significativa. Eu fiquei bastante contente assim. Mas depois eu vou mandar fotos para vocês dos resultados dos exames, para vocês verem o que o coronavírus é capaz de fazer. E ele não tem nenhuma outra doença de base, tá? E vai ser interessante porque todo dia ele faz os exames, tá? Então vocês vão ver desde o primeiro dia que ele deu entrada na Santa Casa e vocês vão ver o tempo que ele precisou de um leito de UTI, tá? É aquilo que eu já tinha falado para vocês. O grande problema da doença é que vai ter um colapso no sistema de saúde. Em alguns países a gente tem colapso no sistema funerário. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que, se eu não me engano, no Equador não estava conseguindo mais, as funerárias não estavam conseguindo mais sepultar os mortos. Tinha pessoas que com entes queridos, avós, pais, mães, que faleceram em casa no quarto, teve que ficar com o cadáver 3, 4 dias, sem tocar, por conta da transmissão do vírus, e sem ninguém passar para recolher. Tiveram que fazer uma força-tarefa com o exército e todas as forças armadas do país para sair recolhendo cadáveres pela cidade. Vocês têm noção do impacto disso? Do impacto econômico na região, do impacto emocional dessas pessoas? Vocês têm noção disso? Vocês conseguem parar para pensar? Então, são coisas que as pessoas não falam nas redes sociais, né? As pessoas que falam, que defendem que a gente tem que voltar a trabalhar, não está pensando nas outras pessoas, tá? Hoje em dia, pessoal, a gente tem muitas pessoas subnotificadas. O que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que agora que está chegando os testes rápidos, que a gente vai conseguir testar mais pessoas e provavelmente esse número de casos positivos vai triplicar, tá? Então a probabilidade de você sair no final de semana para tomar mas eu saí com amigos, só com um amigo. A probabilidade de seu amigo estar positivo é muito grande, tá? E é aquilo que eu falei, às vezes você e seu amigo não vai desenvolver, tá? Eu tive contato com esse paciente que está internado aqui e toda a equipe do laboratório, ninguém testou positivo, tá? Talvez porque todo mundo seja saudável, mas pode ser que a gente levou para casa. Mas a gente toma os nossos cuidados, tá? Tanto que eu e mais outras duas pessoas, a gente vai se isolar numa casa aqui em Santa Cruz para a gente poder lidar com o que vai ser do resto da pandemia, desse isolamento, justamente para a gente não contaminar outras pessoas, né? As pessoas mais contaminadas hoje são os trabalhadores da área da saúde, pessoal. Então, assim, vocês têm que fazer a quarentena por vocês, pelos seus vizinhos, pelos seus familiares e por nós que estamos trabalhando por vocês, tá?
Um paciente que evolui para um estado grave de Covid, ele fica mais de um mês num leito de UTI. E aquilo que eu já tinha comentado com vocês, a UTI não é só para Covid. Tem os acidentes, tem os infartados, tem as pessoas com doenças crônicas, os pacientes terminais de câncer. É muito difícil para um médico ter que escolher internar um paciente com Covid positivo, tá? E ter que desligar o aparelho de um paciente terminal de câncer, tá? Então são coisas que antes de dormir acho que vocês devem refletir um pouquinho antes de querer ir para balada no final de semana ou querer fazer churrasco com a família no final de semana, tá? São muitas perguntas, né? É tudo muito novo, é o que eu falei para vocês. A cada dia a gente descobre uma coisa nova em relação ao vírus, tá tudo em tempo real. A gente é nessas horas que a gente acaba conhecendo o lado bom das pessoas e a parte ruim delas, tá? Então, assim, existe muita gente empenhada em prol de pesquisar a cura, de pesquisar testes, de tentar parar o contágio. Então, as informações chegam a cada hora, né? Aqui no laboratório, por exemplo, a gente tem que estar o tempo inteiro antenado para saber quais tipos de exames alteram. Então, eu particularmente compartilho muita experiência com outras pessoas, por exemplo, mando isso lá para o Nordeste. O primeiro caso que eu peguei aqui, eu divulguei com o pessoal do Nordeste, divulguei numa outra faculdade. Então, isso é bastante interessante, né? Lembra que eu falei para vocês lá na primeira parte do vídeo que vocês tinham que guardar a respeito da célula vermelha? Então, foi descoberto que esse vírus, pessoal, ele acaba bloqueando justamente a troca gasosa, para vocês verem quão bizarro é o vírus, né? Então, acreditava-se que ele atacava as células pulmonares. Hoje foi evidenciado, e eu tenho os dados disso, eu tenho os artigos para isso, tá? Para afirmar para vocês que esse vírus ele bloqueia, então ele não deixa você respirar. Você quer respirar e não consegue respirar. Você tem uma hipóxia grave. Hipóxia é falta de oxigênio nos tecidos, tá? E isso mata, tá? Imagina vocês querendo respirar, né? Você tem um pulmão louco para respirar, só que você não consegue porque o vírus foi lá e bloqueou justamente essa parte da célula vermelha que faz a troca gasosa. Então, para vocês verem que as coisas estão muito novas ainda, tome muito cuidado com as informações relacionadas foi descoberto no Brasil um remédio milagroso. Não é assim, pessoal. Depois vocês, a gente pode até falar a respeito disso. Não é porque salvou uma pessoa que o remédio vai salvar todo mundo, tá? Tem que ser feito um estudo. É uma coisa um pouco mais ampla, tá, pessoal? Se a gente pegar dois exemplos do estado de São Paulo, a gente teve dois médicos importantes do estado de São Paulo. Um é um cardiologista, eu não me recordo o nome dele agora, o outro ele faz parte da força-tarefa do Covid, que é o Davi Wipe. Ele é um médico infectologista, ambos tiveram Covid-19, um foi tratado com dipirona e o outro foi com a cloroquina. Os dois estão vivos e sem o vírus. E aí, qual dos dois é o remédio milagroso? Então, dentro da área de vocês, de farmácia, é interessante a gente falar sobre isso, tá? Não tem curas milagrosas por enquanto. É tudo questão de testar. Ultimamente eles estão utilizando os retrovirais do HIV, parece que estão tendo respostas significativas em relação a isso, tá? Então, se vocês, por exemplo, me perguntassem, então, o que a gente deve fazer para diminuir isso? Então, assim, na verdade, os especialistas, eles batem na tecla de que agora a melhor coisa que a gente tem que fazer é fazer com que o vírus pare de circular. Lembra que eu falei para vocês que a gente teve outros surtos, outras pandemias? Eu citei duas siglas, uma que chama MERS, a outra chama SARS. Essa SARS, pessoal, ela também veio, acredito que da China, se eu não me engano. É outro tipo de vírus também, da mesma família do coronavírus, tá? Ela matou algumas pessoas, só que parou de circular. Por quê? Porque não se sabe ainda responder isso, mas ele parou de circular.
Então, assim, sobre o Covid é tudo muito incerto, tá? A gente só vai saber realmente tudo sobre ele mais pra frente, se vai ter uma cura, se vai ter uma vacina, se as pessoas vão ficar imunes a ele, as pessoas que pegaram, porque tem tudo isso também. As pessoas defendem que todo mundo seja exposto a ele, mas ainda não se comprovou se a pessoa teve o vírus, foi exposta a ele, ela está imune de pegar de novo. Então, imagina a pessoa pegando 3, 4 vezes. Uma hora ela vai pegar e talvez não volte mais, tá? Porque o paciente que evolui grave para o Covid, ele acaba tendo outras complicações. Ele acaba tendo uma pneumonia e muitas vezes ele acaba tendo uma pneumonia não só do Covid, mas também com uma bactéria que coloniza ele porque ela mora no hospital, por exemplo, né? Eu falei mora, mas ela tá lá presente no hospital, tá? Então é isso, pessoal, que tem que ficar claro para vocês, que a gente tem que se isolar o máximo possível, tá? Tem muita coisa boa para fazer, eu acho que a gente não tem que encarar de uma forma negativa esse isolamento, muito pelo contrário, né? A gente está brigando pela vida, né? Então a gente está com saúde dentro de casa. Economia a gente recupera depois, tá? O pior seria se a gente tivesse, vamos colocar em cada cidade 20, 30, 40% da população sendo dizimada pelo vírus. Eu acredito que aí sim a gente ia sofrer muito mais, tá? Porque daí empresas iriam fechar porque não tem mão de obra para isso, tá? Aí seria um golpe muito duro. E o isolamento é importante também em relação ao Brasil, por conta de que eles perceberam que nos Estados Unidos, para quem não sabe, nos Estados Unidos ele já extrapolou o número de mortos e o número de infectados da China. A gente não tem material mais disponível para compra, principalmente para os funcionários da saúde. Imagina para vocês, população. Algumas empresas, principalmente as empresas que produzem esse material, são americanas e estão produzindo isso na China, por exemplo. Mas os Estados Unidos, ele fez um decreto de que todas as empresas médicas, principalmente a 3M, que é uma das maiores empresas médicas do mundo, do planeta, não importe para mais ninguém, que a fabricação seja única e exclusivamente americana. Né? Às vezes a gente vê lá na internet, a GM, né, que é a Chevrolet aqui no Brasil, está produzindo respiradores. A GM é americana. Então, se ele baixar um decreto de que a GM vai produzir respiradores para os Estados Unidos, ela tem que produzir única e exclusivamente para os Estados Unidos. Então, tem tudo isso em jogo, tá? Os especialistas acreditam que a doença está se comportando como nos Estados Unidos. Então, é só vocês darem uma olhada nos telejornais para vocês terem uma ideia do que está acontecendo nos Estados Unidos. Só que tem um diferencial. O Brasil, ele é extenso, tá? Então, a gente tem regiões que estão respondendo diferente ao vírus. Então, eu tenho regiões que estão morrendo muito mais pessoas, com poucas pessoas infectadas. E tem outras regiões que eu tenho muitas pessoas infectadas e um número de mortes relativamente elevado. Então, são coisas que têm que ser colocadas na ponta do lápis, tá? A gente ainda não sabe toda a extensão disso, porque a gente ainda não testou todas as pessoas, então tem casos subnotificados. O que seriam esses casos subnotificados? Ainda não se sabe realmente quem tá com a doença, tá? Porque hoje em dia só se contabiliza quem é internado ou quem acaba morrendo disso. Aproveito para falar para vocês em relação aos testes. Eu já falei isso, mas eu volto a falar mais uma vez. Então, são 3 instituições no país que estão fazendo esses testes. Vocês têm noção do tanto de testes que tem lá para fazer? No estado de São Paulo, quem está fazendo é o Instituto Adolfo Lutz, tá? Os reagentes, pessoal, o mundo inteiro está pesquisando, está procurando a mesma coisa. Tá? Então existem pouquíssimas empresas que fazem esses kits e tá todo mundo querendo comprar. Inclusive os Estados Unidos, eles vai lá e compra de todo mundo. Então outros países ficam sem. Então existe um atraso nos exames porque estão testando as pessoas mais graves, as pessoas que morrem. As pessoas que trabalham nesses laboratórios, elas ficam contaminadas e precisam ir embora para casa fazer a quarentena delas, por mais que elas não desenvolvam sintomas mais graves. Então, por si só, a gente já tem uma baixa, né, de funcionários desse laboratório, laboratórios precários, por conta
Isso eu não estou falando de Bolsonaro, eu estou falando de todos os presidentes que não tiveram um enfoque na ciência. Eu espero que depois disso, não só os governantes, mas a população dê mais valor à educação e à ciência, porque foram as faculdades estaduais, federais que estão correndo atrás, que estão conseguindo fazer diferença, tá? Então, algumas explicações em relação do que está acontecendo na demora de exames, tá? E daí, só para fechar, nesses 5 minutinhos, explicar um pouquinho também do H1N1, tá? Os especialistas, eles dizem que, eles atestaram isso, né? Que a H1N1 não matou muitas pessoas nesse surto que teve em 2008, 2009, não lembro mais ou menos, tá? A data